hoje também ministrando a palavra de Deus. Então você que está feliz com a vinda do pastor Edinaldo lá de Linhares, no estado do Espírito Santo, né? Lá de Barreto, lá da Paraíba, de Orlando, tantos lugares distantes, e os demais obreiros aqui, levante a sua mão agora assim, bem gostosa dos céus, isso, e diga assim: bem-vindo em nome de Jesus. Vai. Bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, e que Deus possa falar conosco. Toca-me com brasas do amor. Vamos estar em pé então, por gentileza. Os que trouxeram a sua Bíblia, abra ela comigo agora no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 25. Barretos é lá do lado da minha terra, 100 quilômetros dali. Não é a terra do peão, não é? Terra do peão. Mateus capítulo 25. Quantos irmãos estão aí abrindo as Bíblias? Eu quero já. Ontem eu agradeci o convite e hoje estou me despedindo já. Quero agradecer ao corpo ministerial da Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, ao pastor Edgar. Muito obrigado, pastor. Eu disse a ele para me adotar como filho, embora que os outros filhos dele vão ter que se contentar de ter um irmão mais bonito, né, pastor? Mas Deus abençoe o senhor. Quero que o senhor tenha muitos e muitos anos de vida ainda neste ministério aqui. O Brasil e o estado de São Paulo precisam do senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Levi, que eu olhei aqui ontem e achei que ele era um jogador de bola. Ele põe a cara do Zinho, misericórdia. Eu falei, o Zinho converteu, Jesus. Mas não, né? Esse aqui não é jogador de bola, mas faz gol todo dia para Jesus Cristo, né, pastor? Amém. Artilheiro de Jesus. Ao pastor Samuel, essa simpatia toda, Deus abençoe. Muito obrigado. Ao Nicodemos, que está por aí. Cadê o Nicodemos? É que ele é muito grande, né, irmão? Aquele moço está me hospedando ali, está cuidando de mim igual um rei. Igual um rei. Hoje me deu umas comidas diferentes. Eu chegar em casa, tenho que acostumar com abobrinha, chuchu. Aí quero ver como é que vai fazer depois, né? Eu quero agradecer a todos os pastores e a todo o ministério. Parabéns a esta juventude por este congresso. Me perdoe alguma coisa, mas depois de amanhã já vem um pastor para consertar tudo que eu falei de errado aqui, tá bom? E a Celina, cadê a Celina? Tem uma notícia boa para ti. Falei hoje com um empresário lá dos Estados Unidos e ele quer conhecer você para investir no teu ministério. Amém? A igreja vai dar um glória a Jesus por isso. Mateus 25. Então, enquanto eu sei que não vai sobrar dinheiro, porque a canto está escrito assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, tomadas de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, não existe outro nome aqui nesta noite que mereça honras e glórias a não ser o teu nome. Nós queremos esta noite, ó Deus, entrarmos no céu pela porta. Queremos hoje, ó Deus, vivermos aqui situações semelhantes ao que ocorrera no dia de Pentecoste com a sua igreja. Queremos aqui hoje, Senhor, que todos os corações sejam embriagados pelo teu Espírito. Queremos que todo espírito de frieza bata em retirada, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, que o Senhor, a exemplo de ontem, envie sobre nós aqui para nos abençoarem, guardarem a presença
presença de 8 serafins, meu Pai. 8 anjos que assistem diante da sua presença e que refletem o fogo que tu és, Senhor. Quero 2 serafins do meu lado aqui nesta tribuna. Quero 2 serafins do lado de fora deste lugar para salvaguardar os irmãos que lá estão. E os outros 4 serafins tenham liberdade de sobrevoarem a nave deste lugar agora e comecem a esparramar brasas de fogo tirada do altar de Deus. E Senhor, tu tens liberdade aqui hoje. Não me deixe te atrapalhar, Senhor. Fala, usa os teus vasos em profecia, cura os enfermos, restabelece, ó Deus, a tua adoração e dai-nos nesta noite uma palavra de incentivo direto. Um grande mover de Deus. Não fique longe, esteja perto. Abra o coração, destrave a língua e glorifique o nome de Jesus, porque Deus fará um milagre aqui. Agora dá um abraço do seu irmão e tome o seu assento para ministrarmos a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O povo, pelo jeito, pastor, fizeram o jejum. Fizeram aquele jejum que pedimos ontem. A tampa da chaleira vai arribar para cima aqui. Eita. Queridos, amados, eu acredito em avivamento. Principalmente aquele avivamento que vem pela ministração da palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para o nosso coração aqui para parafrasear este belo tema. Prepara-te, é chegada a última hora. Amados em Cristo Jesus, não resta dúvidas na mente daquele crente que espera Jesus voltar, de que os dias desta igreja estão terminando aqui na terra. Em breve estaremos no céu cantando o hino da vitória, atravessando os portões das mansões celestes para dar um abraço nos irmãos que já dormem no Senhor e vermos a face adorada do nosso Jesus que lá estará. Eu quero aqui inclusive fazer menção de uma coisa linda. Eu me lembrei da África enquanto estava falando e a minha mente divagou voltando para lá. Eu me lembrei que em uma cruzada que fizemos ali em Viana, com cerca de 15 mil pessoas, quando terminamos a cruzada, um velhinho de 70 e poucos anos de idade chegou diante de mim, já tremendo, bem baixinho assim, magricelo, e olhou para mim e disse: Pastor Marcos? Eu disse: sim, meu ancião, o que tu queres? Eu quero que tu ores por mim. Eu disse: qual é o seu problema? Nós vamos orar. Eu disse: meu problema, pastor? Eu não tenho problema. Eu quero que o senhor ore por mim apenas para Jesus me dar da unção que ele te deu. E eu falei, eu assustei com aquilo. Falei: mas ancião, um líder, um homem de guerra maluco, um guerrilheiro, que quando quer chamar a atenção da ONU, ele vai em uma tribo, pega uma criança de 5, 6 anos de idade, bota uma câmera na frente dela, segura pelo cabelo, e eu já estou velho, e em 30 anos que sirvo a Deus, Jesus nunca me tirou nada. Ele só enriqueceu a minha vida e eu quero terminar os meus dias sendo missionário. E ele acrescentou: Pastor Marcos, eu não sei, o próprio Jesus colocará comida na nossa boca. Eu tive que chorar naquele dia. E isto aqui é mensagem só para quem está com o coração aberto para receber. Jesus está voltando. Se você gosta muito deste mundo, amado, pode ficar inclusive com o meu Vectra quando eu subir aqui para o céu. Lá não vou precisar disso. Percebo que lá em cima tem carros de fogo, como a Bíblia diz que tem. Então lá vão andar em rodas e carros de fogo para poder cruzar aquela cidade linda. E eu quero ver você lá naquele dia, amado. Quero ver você lá. Você que está aí paralítico em uma cadeira de roda, não fique triste, santo. Lá tu estarás voando nas asas do sopro do hálito de Deus. Você que está cego aqui, fique tranquilo. Naquele dia os seus olhos se abrirão e você verá a face adorada do Mestre Jesus. O seu corpo todo aguentado será transformado. E se você tem um nome muito estranho, daqueles nomes que você não gosta, eu, por exemplo, meu nome inteiro é Marco Antônio Feliciano. Não gosto do Antônio, porque na escola, em casa, todo mundo chamava de Toinho, Toinzinho, Toinzé, e eu nunca gostei desse nome. Ainda bem que no céu até o nome da gente, Jesus Cristo, vai mudar. Teremos lá um novo nome. Só aqueles que vão para o céu, que eu estou dizendo, levante a sua mão e dê glórias a Jesus. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: quer ir para o céu? Eu também quero. Só que não é tão fácil assim. E é aqui que nós vamos falar hoje. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada aqui no Evangelho
Evangelho de Mateus. São os muito simples e simplórios que chegam até fazer a matemática do arrebatamento. Eu ouvi um irmão um dia fazer a matemática do arrebatamento dizendo que 50% sobe e 50% fica. Hoje, naquela época eu achei, poxa, mas só isso vai subir hoje do jeito que estamos indo, irmão. Eu acho que é bem menos do que isso, porque o meu Jesus disse que se por quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra, é uma indagação que fica aí. Mas santos, o texto da parábola das 10 virgens, ele pode ser interpretado de várias formas. Aqueles que estudam teologia entendem muito bem que este texto aqui, ele tem 3 diretrizes. Eu poderia nesta noite aqui ministrar este texto e explicar para os irmãos o que significa esta parábola para os judeus, ou em segundo lugar poderia explicar o que significa esta parábola para os, porque o evangelho, para ser entendido, tem que ser na simplicidade dele. Foi assim que a nossa igreja cresceu, na verdade. A nossa igreja não cresceu por causa de homens formados, por causa de doutores, por causa de terno Yves Saint Laurent, não. A nossa igreja cresceu de homens que tinham as suas mãos inchadas e calejadas no cabo da enxada, não tinham conhecimento aqui, mas tinham o Espírito Santo aqui no coração. E isso, Ana, é exatamente a última hora do dia, a 0 hora, 24 horas. O Senhor estava dizendo: filho, eu estou dizendo aqui que eu voltarei na última hora, enquanto as coisas todas forem cumpridas. Mais de 153 sinais apologéticos, bíblicos e proféticos já se cumpriram. Se você pegar Mateus 24 e pegar todos os estudos que há e pegar reportagens, você vai ver que tudo já se cumpriu. A única coisa que estamos aguardando aqui é ouvir o trovejar de Jesus Cristo vindo nas nuvens para arrebatar o seu povo que está aqui. Nós estamos vivendo hoje em uma era de crise em todas as áreas. Alguns dias atrás eu estava vendo e analisando um texto que eu li na internet acerca da posse dos Estados Unidos da América pelo George Bush Jr. E o que eu li me deixou aflito e na mesma hora esperançoso. Ali estava escrito que este cidadão, que é agora presidente dos Estados Unidos, ele saiu do seu país apenas 6 vezes. Ele não tem relações diplomáticas com outros estados, com outros países, e todos os países pequenos de terceiro mundo que vivem debaixo das asas dos Estados Unidos da América estão com medo dele cortar as liberações de verba, estão com medo deste homem fazer coisas que nunca se viram lá. A princípio agora já começou uma grande recessão. Falar em recessão em pleno Estados Unidos da América, em um país de primeiro mundo, ora, quem já pensava em uma coisa dessas? Amados, quando eu vejo tudo isso, eu vejo se cumprir os sinais da Bíblia Sagrada na terra. Enquanto os homens estão na expectação das coisas que vão à paz do mundo, o único que poderá colocar paz, e uma paz que excede todo entendimento, se chama Jesus de Nazaré, e ele já está reinando em nossos corações aqui nesta noite. E quantos podem crer nisso que eu estou dizendo aqui? Agora me escute, o Senhor disse a mim: filho, a meia-noite é um horário de perigo. A meia-noite é um horário em que todas as pessoas devem tomar cuidado. Vocês que moram aqui em São Paulo, que me digam se param nos semáforos à meia-noite. Até mesmo a lei lá do Rio de Janeiro, o nosso irmão Antônio Garotinho baixou uma lei dizendo que depois das 11 da noite os carros não precisam parar nos semáforos. Passem devagarinho, porque a meia-noite é uma hora de perigo, porque lá os bandidos saem à caça dos tesouros mesmos. É a meia-noite de sábado para domingo que os jovens vão para os seus bailes funks e para todo tipo de orgia e prostituição que há. Geralmente nesse estado noturno é uma hora de perigo para todos, e o homem de bem está dormindo nesta hora. Amado, Deus está dizendo aqui a nós que o horário em que Jesus Cristo voltará nesta terra é um horário em que os homens não estarão apercebidos, em que os homens estarão envolvidos com as coisas mundanas. Inclusive alguns homens de bem estarão dormindo, não estarão aguardando o retorno de Jesus Cristo. E eu tenho aqui 2 palavras para você. A primeira é de paz e de alegria, é esta: amados, se Jesus Cristo voltar agora e tu estiveres preparado, tu subirás para o céu. Agora a segunda palavra que eu tenho não é de tanta alegria. Se Jesus Cristo voltar agora e tu não estiveres preparado, tu ficarás aqui e ele voltará da mesma maneira. Se você acreditar nessa mensagem que eu prego, ele vai voltar. Se não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você acredita em poder pentecostal, ele vai voltar. Se você não acredita, isso pouco importa, ele vai voltar mesmo, porque ele já está aguardando. Os lugares lá já estão preparados. A igreja está sofrendo demais essa terra aqui, pressão de todos os lados. E agora a maior guerra que vivemos não é guerra contra Satanás, é guerra contra aqueles que estão dentro da própria casa onde estamos, crentes que se
culto como esse e começam até mesmo a dar nota para uma reunião como essa. Vem para um culto como esse e se transformam em crentes detetives para sondar a vida do pregador, do cantor, ou para sondar a vida daquele que está aqui. Meu amado irmão em Cristo, Jesus Cristo está voltando aí, e se você não cuidar da sua própria vida, isso aqui, e enquanto tu estás perdendo tempo com isso, os crentes verdadeiros estão adorando, glorificando, passando por cima dos reversos da vida. Aleluia. Mas falando com Deus aí, o Senhor me disse: filho, à meia-noite, no contexto da Bíblia Sagrada, é uma noite de decisão. E eu procurei na Bíblia Sagrada algumas coisas, referências à meia-noite, e fiz um paralelo com o dia do arrebatamento. E olha aqui o que foi que eu descobri. Eu descobri que, em primeiro lugar, a meia-noite da Bíblia Sagrada para o arrebatamento é uma noite em que nós devemos estar preparados para arrancarmos as portas do inferno, arrancarmos as almas que lá dentro estão e povoarmos o reino dos céus. A Bíblia Sagrada diz que o nosso irmão Sansão, estando preso dentro da cidade de Gaza, os homens armaram para ele uma emboscada e queriam colocar fim à vida daquele moço. Mas a Bíblia diz também que o Espírito Santo, à meia-noite, entrou dentro do coração dele. E quando o Espírito Santo entra dentro da vida de um crente, irmão, não tem demônio no inferno capaz de fazer esse crente parar. Quem toca na vida de um crente cheio de Espírito Santo, enfia a mão dentro de uma caixa de abelha, vai sair mordido mesmo, porque crente cheio do Espírito Santo, ele traz a essência de Deus dentro do coração dele. Aí estava Sansão cheio do Espírito Santo, e o que foi que ele fez? Somente para dar uma lição nos inimigos, ele foi lá nos portões de Gaza, que pesavam aproximadamente 3 toneladas, arrancou os portões com as suas próprias mãos, botou o portão nos ombros e levou para um monte. Estudando a geografia bíblica, eu descobri que Sansão caminhou com aquele portão de 3.000 quilos nos ombros por 60 quilômetros, arrancou os portões de Gaza e jogou para bem longe, dando um parecer assim: a porta que alguém fecha para o Filho de Deus passar, esta porta, quando é arrancada por Deus, ninguém mais pode colocá-la no lugar. O Satanás do inferno tem fechado portas para ganharmos almas, tem fechado portas para que os crentes enxerguem o verdadeiro desígnio de servir a Deus, tem fechado os olhos daqueles que não conseguem mais ver o peso da santidade e os erros e pecados que têm cometido. Mas nesta hora final, Deus levantará um batalhão de crentes cheio do Espírito Santo para arrancar as portas que estão bloqueando as pessoas de aceitarem a Jesus Cristo. A meia-noite do tempo do arrebatamento é tempo de colheita, é tempo de levantarmos os olhos para cima, contemplarmos os campos que estão brancos e cairmos na realidade de que a igreja de Cristo não nasceu para ficar trancada em 4 paredes. A igreja de Cristo nasceu para vir, ficar cheio do Espírito Santo e ir pelo mundo em busca de almas para povoarmos o reino dos céus. Satanás tem arrancado isso das nossas igrejas. Nós temos 2 igrejas muito bonitas dentro de nossa fé, dentro de nossa sede, dentro dos nossos corações. A primeira igreja que nós temos guardada aqui é a igreja como organismo, e a segunda é a igreja como organização. Se perguntarmos como vai a igreja como organismo, alguém vai ficar assim: pastor Marcos, a igreja como organismo não vai muito bem, muitos crentes estão doentes. Mas se perguntarmos a igreja como organização como vai, todos vão bater no peito e dizer: a igreja como organização vai muito bem. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, vai muito bem no nosso país. Como organização é a maior igreja pentecostal aqui no Brasil. Como organização é uma igreja rica, com mais de 300, se eu não me engano agora 300 mil templos, entre igrejinhas e templos grandes. A igreja como organização vai muito bem. Nós temos os púlpitos, os nossos púlpitos estão cheios de pastores, teólogos, doutores, influentes, e mais parece muitas vezes uma vitrine de terno novo, não é verdade? Nossa, como organização, a nossa igreja vai muito bem. Temos departamento disso, departamento daquilo, temos conta no banco, temos um CGC para prestarmos conta ao país. A igreja como organização vai muito bem. Agora, quando eu olho para a igreja como organismo, eu vejo uma doença maléfica entrando. Vejo crentes aí no nosso meio que sofrem com problemas no sangue, precisam hoje aqui nesta noite receberem uma injeção de ânimo nas veias, uma transfusão do sangue de Jesus Cristo, para perder esta anemia espiritual, esta apatia espiritual que te toma. Olha para você e veja se o que eu estou dizendo aqui é mentira ou é verdade. Olhe para o seu olho e você vai ver um olho inchado, parecendo um olho de sapo que morre no dia de enchente. Não há lágrimas em seus olhos. Um dia
desses passou o Titanic e você assistiu o Titanic, e quando viu o DiCaprio morrer, você chorou: mamãe, ele morreu. Aí vem para um culto como esse e fica aí nesse olho seco, parecendo que viu um fantasma e não tem lágrimas nos olhos. O que é isso, pregador? Isso é sinal de que a igreja como organismo não está muito bem. Tenho aqui esse recado de Deus para você. O Espírito Santo vai entrar aqui, vai limpar toda a poeirinha que está atrapalhando e vai encher você do Espírito Santo ao ponto de você ter uma experiência profunda com Ele aqui. As portas que estão impedindo o Espírito de vier sobre a igreja nesta última hora serão arrancadas. Se os homens do culto não quiserem esse avivamento, Deus levantará esse avivamento das crianças. Se as crianças não aceitarem, Deus levantará os homens. Se os homens não aceitarem, Deus levantará as irmãs da oração. Se as irmãs da oração não quiserem, Deus entrará dentro desses prostíbulos que temos aí, dentro dessas casas de recuperação, limpará o corpo das pessoas, perdoará os seus pecados, encherá eles com o Espírito Santo e dará uma lição nesta igreja. À meia-noite é tempo de arrancar o portão, amado. Eu quero orar hoje para Deus te dar esse poder, para você arrancar esse portão da frieza do seu lado. A pior coisa que tem na vida de um crente, amado, é quando o crente está longe de Deus em todos os sentidos. A pior coisa que tem em um culto como esse é você sentar perto de um crente frio e gelado, amado. Você tem duas coisas a fazer: ou você senta dando glória a Jesus, ou sai de perto dele, senão você vai ficar gelado igual ele, amado. É o espírito maligno que toma conta. Agora, quando o crente está cheio do Espírito Santo, tu senta perto dele e tem que começar a glorificar, porque a porta está dentro. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. O Espírito Santo tem poder para fazer coisas que você nunca viu na vida. Pastor Edgar, eu estava na minha casa um dia, o telefone tocou. Atendi um telefone, o pastor Marco, quero lhe convidar para pregar na minha igreja. Quer deixar o itinerante feliz, Samuel? É ligar para ele e convidar ele para pregar na sua igreja. O itinerante fica feliz, esse tal vai ter comida para dar para os neném em casa. E ele ligou para o pastor, mas meu Deus, caiu unção, água, tudo aqui. Pastor Marco, quero que o senhor venha pregar aqui. Eu falei, mas vamos agendar agora. Agendei o trabalho. E eu falei, pastor, perguntei para ele, qual é o endereço da igreja? E ele falou assim, aqui é a Igreja Batista Filadélfia, em Ribeirão Preto. Quando ele falou isso, meu coraçãozinho tremeu. Eu falei, pastor, calma aí, que igreja é do senhor? Batista? Eu falei, mas que batista que é? É renovada? Ele falou, é batista tradicional. Mas, pastor, não estou entendendo. É daquelas que não pode dar glória a Deus, não pode falar em línguas, não pode ter visão, não pode ter nada. Eu falei, então o senhor ligou para o pastor errado. Senhor amado. Ele falou, não, você não é Marco Feliciano da Assembleia de Deus? Eu falei, sou. Me deram uns requisitos aqui. Não é Marco Feliciano da Assembleia de Deus que pula, grita, planta bananeira, chuta, grita, fala em língua estranha, profetiza, interpreta e ainda tira oferta? Eu falei, sou eu mesmo. É tu mesmo que eu quero que venha pregar aqui. Do céu, que negócio é esse? Muitas Assembleias de Deus, os irmãos não querem barulho. Eu falei, meu pastor, o que está acontecendo aí? Essa igreja tradicional, ele falou, vou te contar, mas não conta para ninguém não, eu não prometi, por isso estou contando aqui. Ele falou, irmão Marcos, eu tenho já meus 60 e poucos anos de idade, estudei nos melhores colégios dos Estados Unidos da América. Dr. Billy Graham, Henrietta Mears foram meus professores na faculdade. Ministro a palavra do Senhor há 40 anos. Vim para o Brasil, fundei várias igrejas. E agora no final do meu ministério, que eu sou com uma igreja grande, bela, eu estava um dia pregando no culto, e quando eu percebi, eu olhei para frente e a gente dormia no banco. E eles dormiam, que dormia tanto que acordava porque batia a cabeça no banco da frente. Quando ele falou aquilo, eu falei, não é só aí não, companheiro. Eu já vi gente aqui babar aí, irmão. Cutuca o irmão, dá um grito no pé do ouvido dele aí, irmão. Acorda! Olha aqui pra mim. Aí eu falei, pastor, e aí? Ele falou, Marco, naquela noite que eu vim aqui, eu mesmo desesperei. Eu caí de joelho à noite e falei, Deus, eu preciso de um renovo no meu ministério. Eu dou risada, pastor, eu dou risada. Porque um pastor da Igreja Batista tradicional nunca aderiu a esse movimento. Ele escreveu um livro
contra a manifestação do Espírito. E ele falou o que para Jesus? Jesus, eu quero uma renovação no meu ministério. Dormiu. Ele disse, Marco, eu dormi. Lá no meio da noite, no meio do sono, Deus me deu uma visão. Apareceu do meu lado uma lousa bem grande, um homem de branco com um giz na mão. E eu olhei, preparado para a renovação. E ele falou, Marco, eu me desesperei, que eu acordei sentado na cama, com o olho estatalado, o coração pulando. Minha mulher falou, o que foi? Eu disse, eu tive um pesadelo. Vi um anjo e teve um pesadelo. E ele foi lá na cozinha, disse, bebi água, voltei para a cama, dobrei o joelho e falei, Deus, estou tendo alucinações ruins. Deitou na cama de novo, dormiu. Quando ele dormiu, Deus levou ele do mesmo lugar de novo. Marco, eu abri o olho lá espiritual, onde é que eu estava? Estava eu lá de novo, o homem de branco com o giz na mão e a lousa do lado. E agora, está preparado? Ele falou assim, que disse assim, ainda não tem jeito de escapar? Tem não, foi você quem pediu. Glória a Deus! Ele disse assim, o que é que eu tenho que fazer? O anjo falou assim para ele, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te ensinar aqui umas palavras para você falar. E começou a escrever na lousa umas palavras. Ele disse, Marco, eu falo inglês, espanhol, falo italiano, entendo o hebraico e o grego, mas eu nunca vi aquela língua que aquele anjo escreveu lá. Não conseguia discernir. E eu falei para ele, não dá para ler isso aí não. E o anjo falou, então escute, eu vou soletrar e você fale. E o anjo começou a soletrar e ele começou a falar, Marco, eu acordei sentado na minha cama, falando as línguas que os crentes da Assembleia de Deus falam. E aí que agora toda vez que eu fico alegre, me dá vontade de chorar, dá vontade de pular, e eu me seguro aqui, porque se o povo ver isso, eu estou no fim do meu ministério, eles vão me mandar embora, eu vou perder a igreja. E eu quero que tu venha aqui me ensinar o povo, porque se eu falar para eles eu vou perder a igreja. Eu falei, pastor, é comigo mesmo. Marcamos o culto e eu fui lá, irmão. Cheguei na igreja dele, aquele povo, irmão, aquelas mulheres que pareciam uma árvore de Natal, de tão enfeitada que estava. Homem de short, aquelas coisas mais esquisitas do mundo que você já viu. Eu ia pregar, quando eu olhava para eles, dava vontade de aquelas mensagens de João Batista, né? Assembleiano roxo do interior, do meio do mato, imagine só. Aí, mas não pecar, eu virava para cá e pregava para as paredes. Duas coisas eu ouvia naquela igreja, irmão. O barulho do meu pulmão e os mosquitinhos que voavam. Eu engoli uns dois aqui. Você ri porque não era você, mano. Terminou aquilo, irmãos. Eu olhava lá no fundo dessa igreja, os pastores não sentam no púlpito, sentam no meio do povo. E o pastor ficou bem num lugar estranho lá, bem longe de todo mundo. E eu olhava para ele, irmão, quando eu dava aquela... Sabe porque o crente que tem o Espírito Santo, ele percebe aquela unção que vem na palavra. Quando vinha aquele chavão, era só eu e ele que sentia. Ele lá, irmão, ele não podia gritar. Ele agarrava o banco e fazia assim, ó. Tem diácono abanar ele. Tentaram levar ele para o hospital no culto. Aleluia. Ora, machule de cândara. Terminou aquilo, eu falei, Jesus, e agora? O que tu queres que eu faça? Eu falei, chama tudo para frente e bota a tua mão na cabeça deles. Eu olhei para eles assim, irmão, eu era lá da roça mesmo. Meus pastores me ensinaram, não coloque a sua mão precipitadamente. Eu nem sabia que era só para separação de obreiro. Eu olhei aquelas mulheres com aquelas argolonas aqui, mandar para enfiar um braço. Eu olhei assim, falei, não vou botar a mão nesse negócio não. O Espírito Santo veio aqui e disse, tu não bota a tua, eu boto a minha. Veio aquela multidão de pessoas. Eu perguntei a eles quem queria ter uma nova experiência com Deus. Eles abriram o portão da frieza para que o calor do Espírito entrasse. Começamos a orar e eu orei de olho aberto, assim, olhando. Veio uma irmãzinha, parecia que ela veio para me desafiar. Uma senhora lá de uns 60 anos, a fundadora da igreja, nasceu na casa dela. Assim, bem torrona, com a cara feia, igual uns crentes que eu já vi aqui. Inclusive, vimos aqui em cima do púlpito também. Desafiando o pregador. Eu olhei para ela assim, o que é que tu quer? Eu disse, eu quero ver se Deus pode renovar a minha vida. Vocês da Assembleia de Deus não entendem nada.
Aí eu falei, não vai prestar não. Filha do Padre Cícero, vai receber agora. Ela fechou os olhos e levantou as duas mãos para o céu. O que aconteceu depois ali, irmão, é só para crente que acredita em Deus. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela falou em línguas e começou a tremer e foi caindo para trás. Os irmãos vieram segurar, quem botava a mão nela recebeu. 42 pessoas batizadas com o Espírito Santo. O pastor olhou lá no fundo e começou a falar, agora eu já posso. Eu não estou contando isso aqui para emocionar você. Eu estou aqui apenas para te dar uma alerta, crente da Assembleia de Deus. Você é crente há 200 anos, tem uma plaquinha de patrimônio da Assembleia de Deus na sua cabeça. Fala que é pentecostal, mas de Pentecoste só tem nome. Só porque fala meia dúzia de palavrinha. Um dia desse o irmão chegou e me informar que eu já estou cheio do Espírito Santo. Falei, quero ver, fui batizado, chupando chiclete ainda. Porque ele sabia que eu pregava contra esse negócio de crente ficar chupando chiclete. Ele veio me desafiar. Na hora que o poder desceu, eu fui lá perto dele para escutar a língua dele. Eu dava assim, glu, 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 glu. Eu falei, sai espírito de peru, Satanás, o inferno. Isso é mentira, amados. Até o batismo com o Espírito Santo está mudado no nosso meio. Mas hoje você vai ver batismo genuíno aqui. Porque nós vamos arrancar as portas. É hora de arrancar a porta da frieza. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, ó, se não gosta de barulho, vai embora agora. Porque se ficar aqui, a porta vai se abrir e vai descer uma cachoeira de poder aqui. Crente que acredita nisso, adore! Arranca a porta aí, ô Sansão de Deus. Arranca a porta, esse homem que não deixa você adorar a Deus. Essas pessoas que não têm experiência com Deus, não dê atenção a elas. Não dê atenção a elas, são pequeninas ainda. Busque a graça e a glória de Deus. Seja diferente aí, e Deus vai começar a te usar nessa noite como autoridade. À meia-noite. À meia-noite, que antecede o arrebatamento da igreja, pode muito bem ser exemplificado pela meia-noite do dia da batalha de Gideão e os seus 300. Deus trocou a arma daquele povo. Grite comigo, Deus trocou a arma. Gideão queria brigar com muitos homens do seu lado, milhares. Gideão, além dos milhares de homens do seu lado, ele queria coisas que você nunca viu. Gideão queria usar as suas flechas. Gideão queria usar os seus arcos. Gideão queria usar os seus arpões. E Deus olhou para ele e disse, Gideão, nesta batalha vocês não vão ter que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Eu trocarei as vossas armas. Deus quer trocar as nossas armas, essas armas inúteis que estamos usando nesta hora final. Não é necessário fazer coisas estranhas para segurar o povo na igreja. Eu estava esses dias pregando lá no Distrito Federal e numa igreja mais gelada do que um iceberg. E quando terminamos o culto, o pastor foi me mostrar as grandes obras da igreja. No fundo da igreja, 2 salas de futebol, duas escolas de futebol que ele fez somente para os jovens da igreja, e um buraco no chão tão fundo. Eu falei, para que isso, pastor? Eu estou fazendo aqui um clube para os moços da igreja, um clube evangélico com piscina e tudo mais que tem direito. Eu falei, pastor, mas para que isso, Marco? Eu estou perdendo os meus jovens para as outras igrejas aí, então tem que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho também que me modernizar. Eu tenho aqui que entrar no progresso. Aí fui pregar à noite na igreja. Mas quer matar um pregador assembleando no cu do coração, irmão? É você ficar olhando para ele com esse olho seco, parecendo de coruja aí, ó. Você mata, você desvia ele, amado. Porque crente que nasceu no fogo sabe que um culto deste tem sentido quando a alegria do Espírito está envolvendo com tudo que vocês podem imaginar, de riqueza, de pompa, de glamour. Uma igreja society, que vale tudo, de mini saia, micro saia, bebida, vale tudo, só não vale da glória a Deus. Só não vale exaltar Jesus Cristo com poder. Só não vale deixar o Espírito Santo acontecer, porque dizem que isto é meninice. Aí no púlpito Deus tomou minha boca e eu disse, pastor, quer ver essa igreja cheia?
jovens não saiam daqui, não preciso liberar essas coisas. Libere para eles a experiência do Espírito Santo. Libere a atuação do Espírito Santo. Deixe os crentes se alegrarem. Deixe os crentes ir para a igreja e extravasar suas emoções aqui. A gente já não vai para os bailes, já não vai para as coisas da vida. Aqui é a casa do nosso Pai, aqui nós temos liberdade para falar com Deus. Mas pregador, calma aí, pregador, não é isso, eu não sofri, eu amadureci. Eu já fui assim também, se amadureceu nada, companheiro. Tu está enferrujado mesmo. Ó, está enferrujado. Mas hoje Jesus vai derramar um azeite nas juntas. Você vai voltar a funcionar. Vai voltar a funcionar porque Deus vai trocar as armas. Deus quer trocar as nossas armas. Deus quer dar uma experiência espiritual profunda, genuína. Uma experiência capaz de fazer qualquer crente aqui se converter de fato, de verdade. Eu viajo o mundo, eu vejo coisas que vocês não veem. Eu vejo o mover do Espírito Santo nos quatro cantos da terra. Ninguém pode barrar o Espírito Santo. Ninguém pode dizer a ele como ele deve trabalhar ou não. O Espírito Santo é Deus, ele sabe como fazer as coisas. O Espírito Santo está trazendo um movimento, não um movimento humano, mas um movimento do Espírito, levando o povo para adorar a Deus, levando o povo para glorificar a Deus. E muita gente está entrando na frente, atravancando ele. Eu tenho uma péssima notícia para você. Nunca vi ninguém entrar na frente do Espírito e permanecer. Essas pessoas acabam encontrando a morte, porque ninguém pode barrar o Espírito Santo de soprar sobre a igreja, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Olhe para mim, me chame de pregador de roça, de quadrado, o que você quiser, mas o céu não foi feito para você. Você é mentiroso quando diz que quer ir para o céu. Mentiroso. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, até as cadeiras vai virar os pés para cima, pastor. Todo mundo quer ir para o céu. Agora o céu não é lugar para você. Primeiro porque para ir para o céu tem que estar acostumado com o ambiente lá. Você acha que o céu é lugar de silêncio? Olha para mim, moço, o céu não é lugar para você. Lá não tem banca de revista para você comprar revista pornográfica, aquelas escondidas na tua casa. O céu não é para você. Meu irmão, você que toma suas biritas escondidas, o céu não tem alambique. O céu não foi feito para você. Será um lugar muito bom, irmão, você que fala mal dos outros, companheiro que está torcendo para Deus não me usar aqui só para ver o pregador e ver. O céu não é lugar para você. Só vai entrar no céu crente acostumado com o ambiente de lá. Outras armas. Uma buzina, repita comigo, uma buzina. Um cântaro vazio. E uma tocha de fogo. É com isso que se ganha uma batalha. Primeira coisa que tu tem que ter uma buzina para tocar trombeta em Sião, meu irmão. E deixa os moradores da terra se perturbarem para lá. Fale a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Toque a trombeta nos cantos dessa São Paulo aqui. Para ir para o céu não é de qualquer maneira, não. Não é porque tem uma credencial ou tem uma carteirinha de uma igreja fulano de tal que tu vai para o céu. Não vai mesmo. Não vai. Só vai para o céu aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus e que soube pagar o preço para entrar lá. Semana que passou agora eu estive numa cruzada no Recife. Tínhamos lá na última noite umas 20 mil pessoas na rua. E veio um desses aí que se dizem convertidos ao Senhor. Eis qualquer coisa.
Está tão mudado as coisas que no nosso meio só tem valor os ex. Se falar que você não é ex, isso já vem para o púlpito na hora para ensinar e pregar para a gente. E um filho da casa, prata da casa, nascido na casa, não tem valor, não tem as suas oportunidades. Nosso povo paga até ingresso para ver esse tipo de gente. Eu estava no púlpito, pastor, para pregar com um rapaz desse. Quando ele chegou, irmão, já faltava gente para terminar o culto. Quando ele chegou, irmão, a multidão parou de prestar atenção na palavra. Começaram a jogar ursinho em cima do púlpito. Jogaram roupas íntimas em cima do púlpito. Caiu nos meus pés. E começaram a gritar. E eu parei de pregar na hora. Porque eu não suporto isso. Se você suporta, o problema é assim, eu não suporto isso. Culto é culto. E o único que tem que ser adorado no culto é Jesus. Fui entregar o microfone para ele, ele veio e me abraçou e falou assim: desculpa ter tomado toda a atenção. É que isso acontece mesmo. A mídia me colocou lá em cima. E você já viu, não é? A agenda é importante. E esse sucinho eu devo ter em casa mais de 2.000 desses. Aquele irmão não aguenta. Eu tomei o microfone na mão dele. Todo baixinho invocado, irmão. Não é verdade? Não é verdade, pastor? Todo baixinho invocado, irmão. Santos de Deus, não se perca. Jesus está voltando. Moços e moças, não caiam nessa de galera por aí não. Já viu isso? Ele agarrou o microfone depois. Eu falei umas coisas lá que eu não vou falar aqui por ética. Depois ele agarrou o microfone. E aí, galera, vamos agitar. Meu Jesus do céu. Primeiro que galera é um navio de 3 mastros que fica no meio do mar. Segundo que quem pode agitar um crente é só o Espírito de Deus. Ou um anjo que desce na água e agita as águas. Amados, precisamos protestar contra essas coisas aí. Porque Jesus está voltando. Deus quer tirar e trocar as nossas armas. E te dar uma buzina nos lábios para você falar a verdade. Fala a verdade, pregue a palavra do Senhor. Fui pregar aqui um dia desse aqui na capital em uma igreja. Quando eu cheguei no púlpito, o pastor veio falar comigo gentilmente, falou: filho, me dá um esboço da tua mensagem aqui que tu vai pregar. Eu falei: pastor, eu estou esperando a revelação do Espírito. Ele falou: não vem com essa conversa fiada não, pregue, me dê aqui um esboço para que tu pregue. Eu falei: pastor, mas eu não sei ainda. Ele falou: então vem cá, senta aqui. Na minha igreja você não pode pregar isso. Ele me deu uma lista de 10 mandamentos. E eu falei: mas pastor, é todas as coisas que eu faço. Ele falou: se você fizer isso aqui, você não prega mais aqui. Me deu uma angústia. Fui pregar. Eu falei: o senhor quer que eu pregue o quê? Ele falou: pregue aquelas mensagens açucaradas. Como é que é mensagem açucarada, pastor? É aquela que até os bancos da glória a Deus. Evangelista sabe mexer com as emoções. Até que eu tentei, irmão, para obedecer. Estava começando o ministério, né? Medo de morrer antes de nascer. E fui. Irmãos, um anjo vai passar aqui, aquela presepeira do cão. E não aconteceu nada. Foi me dando uma revolta por dentro. Eu abaixei e falei: irmãozinho, inclina a cabeça, vamos orar. Baixei a cabeça, irmão, aqui nesse ouvido aqui veio um zumbido de abelha. E eu bati a mão de cá, veio pra cá. Começou a zumbir dentro da cabeça. Falei: Deus, o que é isso? E eu fiquei em silêncio, parei de pensar. E eu ouvi a voz do Senhor. A voz dele começou suave, dizendo assim: olha, adultério, 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 adultério. Foi aumentando, irmão. Explodiu para fora, de dentro da minha boca. E eu gritei: adultério! Aleluia! E preguei 45 minutos contra o adultério. Ninguém deu muito glória a Deus.
Jesus batizou os dois com o Espírito Santo só para o pregador não desanimar de pregar mais. Terminou o culto, eu virei para trás para cumprimentar o pastor. Cadê ele? Foi embora. Deixou o assessor dele para vir acertar comigo. O assessor disse: olha, filho, você se deu muito mal, nunca mais vai pregar aqui, que ele vai te queimar com os amigos dele por aí. Eu fiquei triste, fui saindo triste dali. Veio o moço de terno e gravado e falou: irmão, eu quero o teu cartão porque tu vai pregar na minha igreja. Eu fiquei feliz. Peguei o cartão tremendo, dei o cartão para ele, fui embora. Terça-feira o telefone toca na minha casa. Atendi ele: irmão Marcos, foi sim, eu sou aquele rapaz que ele pediu o cartão. Eu falei: irmão, vamos agendar o trabalho já. Ele falou: eu tenho uma notícia triste para o senhor. Que foi, irmão? Eu não sou pastor não, e não tem igreja para pastorear. Eu falei: mas tu falou que ia me convidar. Ele falou: foi só para o senhor me dar o seu contato. Mas com que finalidade? Eu disse: irmão Marcos, há 8 meses atrás eu saí lá da minha cidade, em Salvador, na Bahia, e deixei a minha mulher lá com um filho. E eu arrumei uma mulher mais bonita que a minha, rica e mais nova, que era crente em uma outra igreja também. E nós fugimos para São Paulo aqui. E eu deixei minha família lá. Chegando aqui eu disse para a minha mulher: mas eu ainda sou um crente com todos os defeitos, eu preciso de uma igreja. E que igreja vai aceitar a gente? E ela disse para mim: aqui em São Paulo tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Eu vou arrumar uma para nós. E ela arrumou aquela que o senhor foi pregar, pastor. Lá onde o senhor foi pregar, 80% da gente lá era tudo amaziado. Todo mundo. Só que a gente dava o dízimo certinho. Então o pastor disse que Jesus queria o coração da gente. E naquele dia eu estava sentado no último banco, e quando o senhor gritou adultério, eu assustei. Levantei minha cabeça e olhei para lá, e eu não vi o senhor. Eu vi uma mão branca com um dedo em riste apontado que saiu do púlpito e veio no meu nariz e falou comigo: conserta a tua vida, porque eu tenho algo a fazer nela. Que eu vou ligar para minha mulher agora em Salvador, ver se ela me perdoa, que eu quero ir embora para minha casa. Eu falei: estou dobrando o joelho. Cadê minha mulher estava lavando roupa. Vem cá, filha, vamos dobrar o joelho aqui. O que foi? Não interessa, a hora para Deus abençoar. Dobramos o joelho, 40 minutos depois o telefone tocou, eu atendi. Do outro lado da linha, alguém fungando e chorando. E eu falei: quem é? O pastor, é o irmão que ligou. Eu falei, aí eu já entendi. Eu falei: filho, fica tranquilo, foi a primeira tentativa. Ela não ia te aceitar 8 meses sem falar com ela, agora você acha que ela ia te aceitar numa boa? Ele falou: pastor, o que o senhor está falando? Mas você está chorando. Ele falou: pastor, eu estou chorando de alegria, pastor. Mas por quê? Pastor, quando eu liguei no shopping Guatemi de Salvador, ela atendeu o telefone da loja que ela trabalha. Quando ela escutou a minha voz, quando eu disse alô, do outro lado ela deu uma rajada de língua estranha. E disse assim: meu filho, eu estou orando por você há 8 meses. Num dia de angústia eu fui para o ciclo de oração da queixa, porque delegacia de crente é ciclo de oração. Tu dá queixa lá e o delegado no céu te atende. E de joelho dobrado, Deus levantou uma profeta e falou: filha, o teu marido, meu filho, a quem tem propósito de ministério, está no lugar onde eu não posso entrar.
certo tipo de excesso. E esse excesso pode ser depois não combatido, mas pode ser ensinado. E o crente vai ficar abençoado, sem perder a espiritualidade. Não é verdade? E eu não gostava disso. Porque quando Jesus mandava fogo lá, pastor, tinha uma irmãzinha na igreja, a irmã Maria de Paula. Misericórdia, irmão. A irmãzinha desse tamanhozinho assim, chinela havaiana no pé, um de cada cor, um lençozinho amarrado na cabeça, porque o cabelinho dela era tipo arame farpado. Quando Deus descia na igreja no poder, irmão, essa irmã levantava uma perninha só e vinha assim, ó. Um dia o irmão disse para mim: isso é espírito do Saci Pererê. Eu falei: sai, Satanás, isso é espírito de Deus na vida da pessoa. E ela fechava o olho e saía com as duas mãozinhas assim. Ia lá onde a gente estava, irmão, e agarrava a gente e levava para frente. E a gente, eu e mais uma meia dúzia que era tudo assim, não gostava de barulho. Porque quando Deus desce na igreja, os seus profetas recebem unção para profetizar. O profeta disse a Saúl: tu vai subir. Quando você vê um grupo de moços louvando e cantando, são profetas. Tu vai entrar no meio deles e vai profetizar igual eles. Eu entendo porque você está desse jeito, é assustado. E porque você não gosta de barulho. Está com medo, não está? Sabe o que é isso? Falta a marca do sangue. Porque crente que tem a marca do sangue não tem medo. E você não precisa conseguir continuar a viver sofrendo com as acusações do diabo desse jeito aí. Tem crente que quando vai dar um grito de glória para Jesus, o diabo pega ele pela perna lá. Diz: ei, tu não pode falar não, porque eu vi o que você fez. E eu sei onde você tem ido. Tu lembra da história do Joãozinho e da Maria? Essa história é antiga. Joãozinho e Maria. Menino Peralta com o estilingue no bolso, tá andando no meio do quintal da casa da mãe dele, e ele vê um ganso que a mãe dele tinha. E ele pega o estilingue e põe uma pedrinha lá e mira a cabeça do ganso. Pá! Moleque Peralta arteiro. Errou a primeira, na segunda ele mirou direitinho, pá, pum, matou o ganso. Quando matou, o pecado é assim, amados. O pecado é uma anestesia na mente. A pessoa não vê o que fez, só vê depois que passa a anestesia, depois que vê o efeito. Ele viu na hora, sabe o que ele fez? Pegou uma pazinha, cavucou um buraco no chão e enterrou, para a mãe dele não ver. Quando ele estava terminando de enterrar, por azar ou por sorte, quem vem? Mariazinha, a irmã mais velha. A irmã mais velha olha e diz: João, tu matou o ganso da mamãe. E Mariazinha não conta para a mãe, não, já vai me bater. E ela pensou bem esperta, falou: vamos negociar. Eu não conto para a mamãe, não conto para a mamãe, mas toda vez que a mãe mandar eu fazer um serviço, você fala que quer fazer você. Chantageou o menino. E ele bobinho aceitou. De noite, na hora da janta, aquele mundo de coisa para lavar, a mãe fala: Maria, vai lavar a louça. E ela: mamãe, o João falou para mim que quer lavar. O João virou: eu não falei nada não. Ela virou assim: foi João Ganso. Ele falou: mamãe, me deu uma vontade de lavar a louça agora. Ele fez isso 3 vezes. Aprendeu até a lavar roupa, passar, limpar, tudo que a mãe mandava a menina fazer. Mamãe, eu vou fazer, eu amo Maria e eu quero fazer por ela. Mãe não é boba. A mãe olhou bem para ele assim um dia, viu que ele estava diferente, triste. Porque a pessoa que vive debaixo de depressão psicológica, ela é triste. Olha para você, tá velho, olha aí, ó. Tá mais velho. A mãe preparou um bolo de chocolate para ele, deu um pedaço para ele comer com café. Falou: João, vem cá, botou ele no colo, abraçou ele, deu um beijo. Quando o João sentiu o carinho da mãe, a criança se entrega, né? E ela falou assim: meu filho, o que está acontecendo com você? E ele não foi falar nada, ela disse: não minta para a mamãe. Vendo? Eu matei ele, mãe. Matou, João?
pode matar. Mas o que isso tem a ver com a sua tristeza? Mamãe, eu achei que a senhora me bater por causa daquele ganso. Oh, Deus. E eu fiquei com medo da senhora me bater e eu enterrei ele. A mãe olhou e falou: João, tu vale para mim mais que 1 milhão de ganso, filho. E ele falou: é por isso que eu estou limpando tudo aí. Ele falou: por quê? Porque a Maria está me chantageando todo dia. Se eu não fizer, ela ia contar para a senhora. A mãe abraçou e disse: filho, eu te perdoo. Maria falar qualquer coisa para você, fala que você já desenterrou o ganso aí. E já recebeu o perdão da mamãe. Naquela noite, pastor, naquela noite, o Joãozinho sentou, sujou 5 pratos sozinho. Um monte de talher, faca, colher, garfo. Sujou uns 4 copos, deixou cair comida em cima da mesa, no chão, de propósito. Na hora de limpar, a mãe falou: Maria, limpa essa bagunça. Ela falou: mãe, o João está me dizendo aqui que quer limpar. Eu não falei nada, mãe. E ela chutou ele por baixo e ele chutou ela. O que foi? Olha o ganso. Ele levantou e falou: eu já desenterrei o ganso. A mãe já me perdoou e falou que eu valo para ela mais que 1 milhão de gansos. Moral da história: quantos gansos enterrados aqui entre nós. Quantos crentes que não podem crescer em Deus, porque toda vez que vai crescer o diabo chega e fala: e o ganso? Fez isso uma vez. O diabo olhou para ele e falou assim: você não presta. Escreveu uma lista de todos os pecados de Martinho Lutero. O nosso reformador olhou assim, já se entregando os pontos, querendo morrer. O Espírito Santo veio no coração dele e disse: diga para o diabo que ainda falta escrever alguma coisa ali embaixo. E o diabo falou: falta aquele outro pecado. Escreveu outro pecado. E o Espírito falou: diga para ele que falta escrever mais uma coisa lá. O diabo lembrou de outro pecado dele e escreveu outro pecado. Quando acabou todos os pecados, o Espírito falou: diga para ele que falta escrever uma coisa. O diabo olhou para ele e disse: não falta escrever mais nada. O Espírito disse na boca dele: falta escrever aí que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo. Estou perdoado. Segura aí. Inclina minha cabeça. Quem aqui queria ser mais fiel a Deus? Não consegue. Sofre com acusações do passado. O passado está sempre estampado em você. Moço, moça, aquelas coisas que tu não podes contar nem para o seu pai e para sua mãe. Coisas que Deus conhece, o diabo também. Estão te atormentando, roubando tudo que Deus tem para ti. Eu quero te ajudar agora. Se você quer melhorar, quer sentir aqui hoje um renovo de perdão na vida, tem que ter coragem para sair daí e vir aqui perto de mim, porque você nasceu para ir para o céu. Fique em pé aqui. Isso, pode chorar mesmo. Neste momento, nesta noite aqui, o sangue do meu Jesus aspergido está
a minha graça te basta. Porque o meu poder na tua vida será convertido em bênção para o meu reino. O diabo não pode te acusar, porque eu já te perdoei.
permitia que falassem. Levante o dedo assim comigo, quem não é batizado. O que eu fizer você faz. O Espírito de Deus se comunica com o meu espírito aqui. Diga aqui. O Espírito de Deus concede as línguas aqui. E eu falo em línguas aqui. Entendeu o mistério? Não espere a sua língua mexer sozinha. Isso só acontece em terreiro de macumba. Porque lá o espírito do cão entra e faz o camarada fazer o que não sabe. Nós não, nós somos conscientes. Eu falo em línguas e raciocínio. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me deu a língua. Não é ele que fala a língua em mim. Escute, tem pessoas aqui no meio. Desde menino Deus me deu um dom. Eu olho para as pessoas e vejo uma tocha de fogo na cabeça delas quando vão receber. E eu não estou vendo tocha de fogo aqui. Eu estou vendo um fogareiro aceso aqui. Olha aqui, estou te preparando, olhe. Tem pessoas aqui, pastor Samuel e pastores, que já receberam o batismo há muito tempo. Não falam em línguas, porque tem medo, achando que é da carne, achando que é imitação. E eu tenho uma notícia de Deus para ti. Não é imitação, porque isso aqui não é show de calor. Não é da carne, porque carne com fogo vira churrasco. Aquelas línguas são tuas, quer ver? Quem aqui no meio já esteve para falar em línguas uma vez e na hora de falar segurou achando que era da carne? Levante a mão. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada e olhe para mim você. Chacoalha a mão. Fica com ela levantada. Você pode falar aquela língua agora. E eu te autorizo a falar ela em nome de Jesus Cristo.